Você nunca terá uma segunda chance para causar uma boa primeira impressão. Primeiro você precisa ser para ter. Se você inverter essa ordem, você não vai conseguir o que você quer. Eu posso colocar R$1 milhão na sua conta, se você estiver despreparado, provavelmente você vai perder esse dinheiro. Ok? Então, eu li uma frase num livro do Napoleão Hill que dizia o seguinte: vista-se como pessoas ricas, se você quer ser alguém bem-sucedido. E se você está em qualquer área, seja advogado, se você trabalha numa clínica, não interessa. Vista-se como as pessoas do teu meio. Pode até fazer uma a mais. Isso é muito importante. O meu trabalho eu levo a sério. E quando eu me visto assim, eu entro em um outro estado de mindset. Todos os dias que eu acordo, não me interessa quantas pessoas estão na minha casa, eu acordo sozinho e me visto dessa mesma maneira. Isso te dá um up para trabalhar? Dá um up para trabalhar. Se você for no meu closet, você vai ver que não há chinelos, não há bermudas, não há moletom. Uau! Sempre assim. Quando eu estou no estado mais confortável, a minha mente pode interpretar que eu estou muito confortável para fazer algo muito sério. Meu trabalho é coisa séria. Para ter todo o resultado que eu tenho que levar o meu trabalho a sério. Há pessoas que são raras exceções que não precisam de tudo isso. Elas têm um foco, comprometimento ao sentar no computador, da maneira que elas estiverem, no meu caso o computador, porque eu trabalho em casa, para fazerem um negócio acontecer. Mas me vestir assim não é só para o trabalho, vai além. Autoestima, empoderamento próprio, vários outros aspectos. Então, eu me lembro que aos 16 ou 17 anos, eu tinha muito receio de não ser levado a sério nos negócios em que eu estava envolvido por pessoas mais velhas. Pô, um garoto de 17 anos, para que eu vou ouvir esse garoto? Que experiência de vida ele tem? Como eu poderia burlar isso? Eu lembro que numa empresa de investimentos, eu ganhei os meus primeiros R$800. Eu gastei R$500 num blazer novo em um dia de sol. Qual o motivo? Aparência. Porque você precisava falar com alguém. Precisava falar com alguém. Ir até algum cliente. Ir até algum cliente. Então você naquele momento percebeu que isso era importante para estar diante de pessoas que você nunca tinha visto e fechar um negócio. Exato, e fechar o negócio. Eu me lembro que eu fui numa loja de empresários, vestido assim. Essa loja é uma loja de informática, periféricos para computador e etc. E procurei falar com o proprietário. O proprietário me olhou com os olhos diferentes. Você percebeu isso? Percebi isso. O proprietário me olhou com os olhos diferentes. A esposa do proprietário conversou muito comigo. E na minha primeira entrada, para pegar o primeiro investidor, eu consegui fazer eles investirem. Por incrível que pareça, eu recebi muitos outros nãos depois daquele primeiro sim. Mas eu sei que ali isso me ajudou bastante. A aparência. E o engraçado é que a aparência, assim como a risada, é uma língua universal. Tanto aqui quanto no Japão, na China, não interessa. É uma língua universal. Em todo lugar que eu vou assim no mundo, as pessoas me tratam com mais respeito. Seria uma carta de entrada, então. Uma carta de entrada. Qual o conselho que você dá para alguém que tem esse apego, esse desejo de ser assim e não tem condição, mas quer ser? Que foi esse caso que você teve aos seus 16 anos. Bom, eu aos 16 anos já pensava o seguinte: eu tenho que me vestir de um modo que aparente que eu já seja uma pessoa bem-sucedida. E aí quando eu ia nessas lojas comprar essas roupas, não eram lojas muito caras, para fazer com que as roupas mais baratas, digamos assim, parecessem roupas de um valor mais alto, eu ajustava essas roupas, para não ficar com muito pano sobrando e etc. Isso eu pagava R$15 para uma costureira, R$10 para um costureiro fazer. E a roupa gerava comentários, as pessoas perguntavam: nossa, você comprou onde? Cara, eu comprei ali, você conhece a loja, você sempre passou lá. É que eu só ajustei. Vista-se bem no meio em que você estiver envolvido, para causar uma boa primeira impressão. Eu sabia que quando eu começasse a me expor, ou mesmo não me expondo, sendo um cara completamente low profile, eu devia sempre seguir a linha do meu pai. Um cara completamente honesto, do qual ninguém tinha nada de negativo para poder comentar. E se tivesse, estaria errado. Com toda a convicção.
Então, uma das coisas que eu prezo muito é pela reputação. Você falou muito do seu lado profissional e o lado pessoal. Bom, pessoalmente eu fui um cara que sempre prezou por ter poucos amigos, mas amigos de qualidade, ok? Há poucas pessoas nesse mundo que eu posso chamar de amigos, literalmente. Amigo mesmo para mim é o cara que não se importa com o meu status, é o cara que, se eu furar um pneu às 3 horas da manhã e ligar para ele poder me socorrer, ele tem que estar debaixo da coberta com a namorada, com um pote de Nutella, assistindo o último episódio que saiu de uma série que eles assistem juntos. Levantar da cama e vir me ajudar. Esse é um amigo. É o cara que não vem fazer uma coisa querendo outra. Desde jovem, não só hoje com todo esse resultado, eu sempre tive, eu vou dizer um dom, eu vou ousar dizer um dom, para identificar as intenções de uma pessoa comigo. Sempre. 5 minutos de conversa, talvez menos, eu sempre identifiquei. É onde eu vejo, inclusive, que muitas pessoas tentam crescer só no profissional e o lado pessoal, para alguns aspectos, está em falha, elas não conseguem crescer também no profissional. Então, eu sempre soube muito bem calibrar quem eu realmente devo trazer para perto, quem eu devo manter distância. Isso desde sempre. Desde sempre. Na minha adolescência, por exemplo, falando ainda desse lado pessoal de relacionamentos, amizades, eu nunca tive, posso dizer, aquela amizade duradoura, de sair para festas e tudo mais. Porque, bom, para o que eu queria fazer, minhas amizades não se combinavam. Eu procurava ser aquele cara que buscava um objetivo financeiro, falar de coisas maiores. As pessoas ao meu redor falavam de pessoas e coisas. Eu falava de ideias, negócios. Então, muitos me perguntam, cara, você teve que se abdicar de amizades? Não, nenhuma. As pessoas se abdicaram de mim, porque elas vinham conversar e não tinha assunto. Elas chamavam para uma festa, eu dava um não, educadamente. Logo, não chamavam a terceira vez, a quarta, a quinta vez. Então, eu sempre calibrei muito os meus relacionamentos, porque eu observava o seguinte: essa pessoa hoje ela é dessa forma por conta das amizades que ela tem. Eu consigo observar as amizades, as pessoas com as quais ela fala, as gírias são as mesmas, os hábitos são os mesmos, as ações são as mesmas. Logo, devo tomar muito cuidado com quem eu me relaciono. Eu sabia que não importava o quanto a minha mente fosse blindada, a mente de todos nós é como uma esponja. Você colocou na água, ela suga. Você ouviu algo de alguém, ela suga. E aquilo vai moldando a sua personalidade. Por isso, tomava muito cuidado com as pessoas com as quais eu me relacionava. Eu sou um cara que também preza muito por, posso dizer que, amizades sinceras. Isso tem muito a ver com o que a gente está falando. Todos nós vivemos uma grande bolha. Nessa bolha, você só consegue captar coisas que você está enxergando, ouvindo, falando e etc. Cara, quando foi que você teve uma epífane? Quando alguém te disse uma coisa que você pode melhorar nisso. Você não tinha ideia que você poderia melhorar naquilo. E aquela pessoa é uma autocrítica. Aquela pessoa quer que você melhore. É muito foda isso. Então, eu prefiro me cercar de amizades sinceras. Ninguém passando a mão na minha cabeça, ninguém dizendo que eu sou melhor. Cara, eu sei que eu já sou melhor nas coisas que eu faço, naqueles pequenos detalhes, etc. Eu quero saber no que eu sou pior. É isso. Hoje em dia tem muitas pessoas que te bajulam. Bastante. Bajuladores são os piores. Então você acredita que mentiras são cativantes e as verdades acabam sendo sem graça? Sim. A verdade sempre dói. Eu odeio generalizar uma coisa ou outra, mas essa eu generalizo. A verdade sempre dói. Eu quero saber no que eu posso melhorar. Como conquistar pessoas para serem assim, exatamente assim com você? Bom, é difícil. Eu tenho hoje no meu time, o meu produtor, ele é exatamente isso, cara. Ele me fala de postura, de jeito, de forma.
Eu sei que você tem, mas como chegar nesse nível? Porque eu acredito que isso é um next step para o topo. Antes de chegar nesse nível, você não deve se fazer essa pergunta. Como que eu encontro essa pessoa? Você deve primeiro adquirir uma coisa muito importante. Maturidade emocional. Maturidade emocional. Eu tive isso já desde a minha adolescência. O que é maturidade emocional? Cara, é você aguentar uma crítica e não inventar desculpinha. Fica na sua. Escuta e diga obrigado. Eu vou fazer melhor. É você olhar para dentro de você mesmo numa terceira pessoa, tirando o seu ego, tirando vaidade, qualquer outra coisa, e assumir que a responsabilidade por estar fazendo a coisa como você está fazendo é sua.